Olá, tudo bem? Meu nome é Romero Marinho, eu sou promotor de justiça aqui na comarca de Mossoró, do Rio Grande do Norte, membro do Ministério Público Norte-Rio-Grandense e professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Muita satisfação, nós estamos gravando esses vídeos aqui para a minha turma de crimes em espécie, um da UERN, noturno. Mas as pessoas que entenderem que esse vídeo pode ser útil para a sua formação acadêmica ou para a sua preparação de concurso, pode se servir, compartilhar, é livre, não existe nenhum tipo de ônus, tá certo? Ah, nós estamos percorrendo o Código Penal, nesse nosso canal tem vários outros crimes, não são todos, nós pulamos porque alguns crimes são vistos em sala de aula e outros não, outros são gravados, que é o que a gente está disponibilizando aqui. Só para justificar a gravação, ela vem para otimizar nosso processo pedagógico para que nós adotamos a metodologia ativa para folgar, vamos dizer assim, tempo nas salas de aula, a explicação já está dada através dos vídeos, e termos o protagonismo não mais do professor explicando e expondo, mas do aluno participando de resoluções de questões e resoluções de casos práticos, tá bom? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre tráfico de pessoas. Ele está lá no artigo 149-A do Código Penal, que diz: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou parte do corpo, submetê-la a trabalho em condições análogas de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Ah, eu, eu me lembro, na década de 90, ou 80, 90, lá em João Pessoa, havia muitas crianças que eram levadas para a Itália de maneira ilegal para adoção. E fala-se, se eu não tenho, assim, com certeza, mas fala-se que removia até órgãos das crianças lá, quando chegavam lá, para dar para outros receptores que estavam lá doentes. Então, nós temos várias maneiras aqui da configuração e nós vamos tratá-los de todos eles, tá certo? Ah, Vamos ver as condutas típicas. Então, o que é agenciar? Gerenciar o tráfico, fazer negócios de agenciamento, servir de agente ou de intermediário, aquela pessoa que vai conversar com as pessoas que desejam receber seres humanos, como se fossem objetos, né? Aliciar o quê? É, como diz modernamente, chavecar, né? É chegar no juízo e convencer aquela pessoa através da sedução, manipulação, atração, convencimento, incitar as pessoas. Recrutar é rebanhar, reunir as vítimas com finalidade de ser traficadas. Transportar, deslocar, conduzir de um lugar para outro. Transferir, passar de um lugar para outro. Comprar, adquirir onerosamente alguém, como se fosse uma coisa, mediante compensação financeira. Alojar, acomodar a vítima em algum lugar e acolher, receber, dar refúgio, providenciar acolhimento, outorgar, proteger, abrigar, mesmo que temporariamente, admitindo a pessoa em seu convívio. Quais são os meios que usa? Primeiro, a vis compulsiva, que é através de quê? Grave ameaça, promessa de mal injusto, né? Também pode ser através da vis corporis, violência, agressões que são praticadas contra a própria vítima do tráfico de pessoas. Coação obriga as pessoas a agir contra a sua vontade através da intimidação. Fraude, todo ardil engano, simulação no sentido de fazer com que a pessoa se iluda com a promessa levada a efeito pelo agente, acreditando ser verdadeiras quando, na realidade, estão caindo em uma armadilha. Então, vai ser modelo na Europa. Isso é furado que existe, né? É quando a pessoa vai ser prostituída lá. Tem um ótimo emprego aqui no Nordeste, a gente fala do Nordeste, tem um ótimo emprego lá em Mato Grosso. Chega lá, vai ser escravizado. Enfim. Abuso. Uso excessivo ao desmando de alguém que tem
algum poder sobre a vítima. Então, qual a finalidade? A finalidade é remoção de órgãos, tecidos ou parte do corpo. A vítima tem que ficar viva, caso contrário, ela já vai ser homicídio qualificada, certo? Então, nesse caso, tem que ser órgãos duplos, tecidos ou parte do corpo, certo? Mas pelo menos a pessoa tem que ficar viva, né? Submissão a trabalho em condições análogas a escravo, a trabalhos forçados, jornada exaustiva de trabalho. Nós acabamos de gravar também o crime do artigo 149 do Código Penal, que é a redução à condição análoga de escravo. Eu aconselho que o veja e vai estar lá, certo? Condição degradante de trabalho, restrição por qualquer meio de sua locomoção, em virtude de vítima contraída com o empregador ou preposto. Dê uma olhadinha lá no vídeo, leia no Código Penal. Submissão a qualquer tipo de servidão, inseridos as hipóteses do artigo 149, e adoção ilegal, nacional e internacional. Deu o exemplo de internacional, pode ser nacional, pode abranger maior de idade também. Exploração sexual, que é o comércio carnal. Muito bem. Assim, agora veja bem, importante. Assim, quem auxilia de qualquer modo uma pessoa adulta, agindo esta de modo livre e deliberado, a se deslocar no âmbito do território nacional ou para o exterior, visando exercer no destino o comércio sexual do próprio corpo, não comete crime algum, a não ser que seja feito de maneira reiterada. Aí a gente pode ver enquadramento dele num crime de rufianismo, sim, então, de alguma maneira. Então, por exemplo, a pessoa tem um jato, aí pega algumas pessoas para se prostituírem em outra região do país, em outro estado, outra cidade ou até outro país. Essas pessoas são adultas, capazes, estão indo de maneira consentida, não existe nenhum crime em questão. Classificação doutrinária é um tipo misto alternativo. Então, qualquer crime que cometer ali, se cometer dois ou três condutas daquelas, vai cometer um único crime. E só a título de questão e também de crítica, está se adotando muito esses tipos penais. Você vê que fica até difícil, doutrinariamente, fazer uma divisão entre uma conduta ou outra. O fato é que ele quer evitar ao máximo as tentativas. Aí ele sai colocando muitas condutas que às vezes dificulta você diferenciar um do outro, que parece muito análogo um ao outro, tá certo? Mas só para o estudante não ficar ah, em dúvida, querer realmente botar uma lupa, querer fazer uma divisão entre um e outro. Não, às vezes não tem necessidade, tá certo? É um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa contra qualquer pessoa, doloso, não existe a forma culposa, é formal, basta, não exige um resultado fenomênico, é comissivo, pode ter opção imprópria nos termos do artigo 13 do nosso Código Penal, ele é firme de forma livre, não existe nada. Ele vai ser instantâneo e permanente, vai depender da conduta adotada. Então, é instantâneo no caso de agenciar, aliciar, recrutar, transferir e comprar. Tudo isso é instantâneo. Mas existe uma permanência no tempo. Ele vai permanecer em flagrante, vamos dizer assim, cometendo o crime enquanto perdurar a sua conduta, que é transportar, alojar e acolher. Enquanto a pessoa estiver transportando, alojando ou acolhendo, ela vai estar cometendo um crime. Ponto subjetivo que pode ser cometido por uma única pessoa. Plus subsistente, a sua conduta pode ser desdobrada em vários atos. E transeúnde, como regra, às vezes não deixa vestígio, mas pode, eventualmente, acontecer de deixar vestígio. O sujeito passivo, como a gente disse, pode ser qualquer pessoa, ativo e passivo, qualquer pessoa. O consentimento da vítima pode tornar a conduta atípica, mas eu tenho algumas ressalvas. Você tem que saber se realmente esse consentimento foi válido, se ele é totalmente livre e, mesmo assim, se ele não desceu a um ponto de afetar a dignidade da pessoa humana. Que nesse caso aí, não a dignidade da pessoa humana ela é inegociável. Ah, o bem juridicamente protegido é a liberdade de autodeterminação da vítima, bem como a vida, sua vida, integridade física, exercício livre de um trabalho
relação de filiação e dignidade sexual. O objeto material é a pessoa sobre a qual recai a conduta do agente. Consumação é o crime formal. Basta que o agente tão somente atue com a finalidade exigida no, pelo tipo penal do artigo 149 do Código Penal, a saber, remover-lhe órgãos, tecido ou partes do corpo, submetê-lo a trabalho em condições análogas de escravo, submetê-lo a qualquer tipo de escravidão, adoção ilegal, exploração sexual. A efetivação, efetivamente, se acontecer isso, é mero exaurimento, certo? Se efetivamente acontecer essas hipóteses que acabei de ler, é mero exaurimento. É um crime formal. Não existe uma modificação no mundo fenomênico. A tentativa é possível, porque é um crime plurissubsistente. Causa especial de aumento, lá no parágrafo 1º, diz a pena aumentada de 1/3 até metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-lo. Então, eu aconselho a todos que façam uma consulta ao artigo 327 do Código Penal e 337-D, parágrafo único do Código Penal também. Você vai ter a definição do que é funcionário público no Brasil e funcionário público no exterior. São aqueles que exercem alguma função pública transitória ou de maneira permanente, remunerada ou não, certo? No caso do funcionário público do exterior, para uma órgão ou instituição do exterior. O crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa com deficientes, que por uma questão de maior vulnerabilidade, e o agente se prevalecer de relações de parentesco domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade e superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, nesse caso, pode ser uma relação privada, em relação ao temor. Aliás, é um cargo, existe cargo público. Não, está fora, relação privada, temor referencial e líderes religiosos, certo? Líderes religiosos. Esse pessoal pode cometer? Pode sim. Agora, não vai estar sujeito a essa causa de aumento de pena, certo? A vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional e não trazida para o território nacional. Se ela for retirada, sim. Aí vamos ter a causa de aumento mesmo. Mas se ela for trazida, não. Aí não vai ter caso de aumento de pena. Vou deixar bem claro aqui sobre a questão do parentesco, considerando que a gente falou aqui sobre a prevalência das relações de parentesco, a gente trouxe aqui o Código Civil nos artigos 150, 1591 e seguintes que eu peço paciência para eu ler aqui para vocês. Então, são parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendente-descendente. Então, nesse caso, é pai, filho, neto, bisneto, avô, bisavô e assim por diante. Tataravô, enfim, infinito. Artigo 105, 1592. São parentes em linha colateral e transversal até o quarto grau as pessoas provenientes de um só tronco sem descender uma da outra. Que é por causa de tio, primo, você vai ter que pegar um parente comum e descer atrás ele para contar, tá certo? Então, por exemplo, eu não sou descendente das minhas irmãs. Eu não sou descendente das minhas irmãs. Então, qual é nosso parente comum? Nosso pai e nossa mãe. Então, eu tenho que voltar para ele, um, aí eu venho para ele, dois. Então, eu sou parente colateral em segundo grau das minhas irmãs. Meu tio, por exemplo. Qual é meu parentesco comum com meu tio? Vamos lá? Meu descendente, né? Então, meu pai não, meu avô. Então, meu avô, a gente descende tanto eu do meu avô como ele do meu avô, que no caso é pai dele. Aí tem que ir para o meu pai, um. Ir para o meu avô, dois. Ir para o meu tio, três. Então, é parente em terceiro grau. Espero que tenha ficado aqui claro para vocês, ok? Vamos continuar aqui no slide. A parentesco é natural civil. Natural é conta da consanguinidade. Ou civil, no caso de adoção, no caso de
casamento, alguma coisa do gênero, conforme resulta a consanguinidade ou outra origem. Artigo 150, 1594, eu quero falar 150, pessoal. Conta-se na linha reta os graus parentescos pelo número de gerações e no colateral também pelo número delas, subindo até um dos parentes até ao descendente comum. Vou ensinar aqui para vocês. E descendo até encontrar o outro parente. Artigo 1595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. Então, o que eu sou da minha irmã, minha esposa é dela pelo vínculo colateral. Então, se eu sou parente de segundo grau colateral da minha irmã, minha esposa é parente por vínculo de afinidade. Parentesco por afinidade limite-se aos ascendentes ou descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Ou seja, se você tem uma sogra, mesmo que você se separar da sua esposa, ela vai ser sua sogra para sempre. Por isso você tem que tomar muito cuidado no casamento. Eu acredito no casamento indissolúvel e sou muito feliz nele. Já vou com 25 anos. Caso especial de diminuição de pena. Artigo 149-A do Código Penal. Parágrafo 2º. A pena é reduzida de 1 a 2 terços se o agente for primário e, então, requisito cumulativo, não integrar organização criminosa. Ele parece muito com o tráfico de drogas privilegiado. Você não pode ter antecedentes criminais e não integrar a organização criminosa. Aí vem aquela pergunta: o que é uma organização criminosa? Não vamos deixar a resposta em vão, vamos lá ler a Lei 12.850. Pelo princípio da legalidade, nós temos que extrair um conceito legal. Está lá no artigo 1º da Lei 12.850, parágrafo 1º, diz: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente organizadas e caracterizadas pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem e de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superior a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Esteve se ele estiver fora desse conceito aqui, você pode aplicar essa hipótese de redução de pena. Observação: além da pena correspondente ao tráfico de pessoas, se houver a efetiva remoção de órgãos, tecidos, partes do corpo, haverá concurso material entre os delitos tipificados no artigo 149-A do Código Penal e aquele previsto no artigo 14, parágrafos 2º e 4º da Lei 9.434, de 97. E eu tive aqui a preocupação de transcrever aqui para vocês. Artigo 14 diz: se o crime é praticado em pessoa viva e resulta para o ofendido incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração de parto, reclusão de 3 a 10 anos e multa de 100 a 20 dias multa. Parágrafo 4º. Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta morte, reclusão de 8 a 20 anos e multa de 200 a 360 dias multa. O que nós tínhamos para falar sobre esse crime era o tráfico de pessoas, era essas informações. Agradeço muito a atenção de vocês. Fica aqui a nossa recomendação de se aprofundar através das doutrinas. Veja, é um crime bastante interessante. Ele está sendo exigido bastante concurso. Aliás, todos esses crimes que nós estamos selecionando, ele é exigido não só na vida forense, a experiência, como eu já falei, tenho 25 anos de Ministério Público, como também ela é exigida em provas de seleção da OAB, do Ministério Público, delegado de polícia, enfim, de todos esses órgãos. Eu agradeço a atenção de vocês. Quem quiser, compartilhe,
dê seu like aqui, entendeu? Para que nós possamos compartilhar esse conhecimento. Não tem nenhum custo essas aulas aqui para vocês, é apenas para nós aspergirmos esse conhecimento de direito penal que me é muito caro. Muito obrigado e fique com Deus.